Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja tem uma missão maior. É verdade que nós temos, como igreja de Jesus Cristo, muitos trabalhos, muitas atividades. Nós temos organismos, por exemplo, porque a igreja é uma instituição, também é uma instituição. É impossível qualquer grupo existir na história se ele não se institucionalizar. É impossível isso. Então a igreja também é uma instituição, ela é um organismo, ela tem uma cúria, ela tem uma mitra, ela tem um centro administrativo, nós temos pastorais, nós temos movimentos, nós temos atividades, nós temos a dimensão caritativa. A igreja então cuida de hospitais, de orfanatos, de asilos, enfim, a igreja tem muitas missões, mas a maior missão da igreja é anunciar ao mundo inteiro que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. Este é o principal, o primeiro papel da igreja. A igreja nasceu do testemunho dos apóstolos que testemunharam para todos que Jesus ressuscitou. E aí está a beleza da nossa fé, o testemunho dos santos apóstolos, que viram o sepulcro vazio, e depois comeram e beberam com Jesus ressuscitado. Nós cremos, porque os apóstolos creram. Nós temos a fé, porque eles são as testemunhas da ressurreição. Por isso, de que nesse tempo pascal, durante 50 dias, até Pentecostes, nós iremos ler os Atos dos Apóstolos. Toda a palavra é inspirada por Deus, mas particularmente eu tenho uma apreciação maior pelo livro dos Atos dos Apóstolos, porque os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja que prega, a igreja que em nome de Jesus dá o testemunho, onde os apóstolos, cheios do Espírito Santo, anunciam a todos os povos as maravilhas de Jesus, as obras de Jesus. Eles dão o testemunho de Jesus. E por isso hoje a igreja já começa nos dando os Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Pedro, o primeiro Papa, primeiro bispo de Roma, ele vai dizer como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Pedro recorda o ministério de Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito, foi cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito, e continua São Pedro. Ele andou por toda parte fazendo bem. Diferente da maior parte das pessoas que passam essa vida fazendo maldades, prejudicando os outros, destruindo a vida das pessoas. Jesus é diferente. Jesus andou fazendo o bem, falando de amor, porque Ele é o próprio amor, e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Vejam,
Jesus veio nos libertar de muita coisa que não presta. Mas nós não podemos deixar de pregar que Jesus veio nos libertar do demônio, do império do maligno, pelo pecado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, com toda a figura de linguagem que nós temos no Gênesis, com todos os simbolismos, as metáforas. Ali tem o dogma, tem uma verdade de fé naquela história. Qual? Os nossos primeiros pais pecaram, e este pecado, esta sedução, dessa metáfora da serpente, que é astuta, que é sedutora, que é o diabo, o autor e o princípio do pecado. Pelo pecado de Adão, nós nos tornamos presas fáceis. Por isso que nos diz aqui que Jesus veio curando e libertando dos demônios. Ele não somente pregou, ele não somente curou as doenças, vai nos dizer São Pedro, ele também ministrou para nós a libertação. E aí ele continua: e nós, os santos apóstolos, somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Eles mataram Jesus, Anás, Caifás, a religião matou Jesus, os homens da religião, os fariseus, aqueles sacerdotes, movidos por raiva, por inveja. Mas Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e concedeu-lhe manifestar-se a nós como suas testemunhas. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Aqui está o centro da pregação. Jesus transmitiu isso aos apóstolos, que eles pregassem que Deus constituiu ele, Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Nós precisamos nos concentrar nesta parte do querigma, da boa notícia. Jesus nos enviou, diz Pedro, para pregar o perdão dos pecados. Nós precisamos, como igreja, anunciar mais isto. Porque o que é a Páscoa? A Páscoa é justamente o anúncio do perdão dos pecados. A Páscoa é a boa notícia de que o pecado dos nossos primeiros pais foi destruído pelo sangue de Cristo na cruz. A Páscoa significa, com alegria, a maldição acabou. O pecado foi destruído uma vez por todas, uma vez por todas, uma vez por todas. Jesus destruiu o pecado. Nós ministramos o perdão dos pecados. É preciso falar mais disso. Quero insistir. O perdão dos pecados. Jesus nos trouxe o perdão dos pecados. A igreja deve administrar o perdão dos pecados. Por isso que semana que vem, na missa, na oitava da Páscoa, nós vamos ver que Jesus aparece ressuscitado e diz aos santos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas na ressurreição, essa autoridade Jesus deu à igreja de perdoar os pecados. Você veio aqui
nessa missa para receber o perdão dos pecados. Celebrar a Páscoa é celebrar o perdão dos pecados. Não importa o que você já fez, as burradas e as loucuras que você tenha cometido na sua vida. Não importa o mal que você fez, o mal que você falou, as coisas que você praticou. Jesus, Ele veio nos trazer o perdão dos pecados. Não há culpa ou pecado que Ele não possa nos conceder. Mas para isso é necessário nós temos a fé. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 9: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se no seu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A fé é algo que nós obtemos mediante o Espírito, ao ouvirmos a palavra de Deus sendo pregada. E aqui está o centro de todo o mistério pascal. É necessário você crer de todo o teu coração. Veja, não é de aparência, não é um espetáculo religioso, não é um circo da fé, porque hoje o demônio, o maligno, tem feito das religiões cristãs uma palhaçada, um grande deboche do inimigo. É algo muito sério a fé. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e se no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você tem a salvação, você tem a justificação. Nós somos salvos, nós somos justificados pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? São os méritos que Jesus Cristo obteve para nós no Calvário. Esses méritos de Jesus Cristo, por isso que Ele é suficiente, Senhor e Salvador. Esses méritos da cruz, esse sangue derramado, se perpetua no altar, no sacrifício eucarístico. Por isso que nós católicos temos o altar, e o santo sacrifício da missa é verdadeiramente um sacrifício, onde se perpetua os méritos, não meus. Nós não somos salvos pelos méritos de Pedro, nem pelos méritos de Paulo, ainda que os santos apóstolos conquistaram também um tesouro de graças e de méritos, juntos com os santos da igreja. Sem dúvida alguma, nós também podemos ter méritos quando lutamos contra o pecado, mas a doutrina católica é bem clara para nós. Nós só podemos ser salvos pelos méritos de Jesus, pela graça de Jesus. Então a graça de Deus são os méritos de Cristo, os méritos que Ele obteve a nós no Calvário. E você vai ser salvo se de todo o teu coração, se cada um que está aqui se arrepender das suas maldades, se você se arrepender da sua língua, das suas atitudes, se você que está aqui se arrepender de todo o coração das suas maldades e confessar com os teus lábios que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo, abençoado. Não aquela bênção que se dizem hoje em muitas religiões neopentecostais da teologia da prosperidade, onde uma pessoa é abençoada
pelo saldo de sua conta bancária. Não, nós católicos não cremos que uma pessoa é predestinada ou abençoada pela sua conta bancária, pelo sucesso profissional. Nós cremos que somos abençoados quando nós aceitamos Cristo no coração e andamos com amor, pela fé no Filho de Deus, no Filho de Deus, que nos amou. Jesus nos amou e deu a vida por nós. Eu termino a homilia dizendo o que eu disse em todas as missas hoje. E olha que com o feriado, todas as missas estavam lotadas. Aliás, mais lotadas do que essa. Essa está lotada. Mas nas missas cedo, acho que porque as pessoas foram comemorar a Páscoa também em chácaras, em casas dos outros, né? Mas está muito lotado aqui. Mais cedo tinha muita gente para fora nas missas. E eu disse em todas as missas aqui, e repito, assim termina a homilia: pare de olhar a Páscoa somente como o evento de Jesus. Ela é o evento de Jesus. A palavra Páscoa significa passagem. Os hebreus celebraram a Páscoa, a passagem. Saíram da escravidão do Egito, das garras do faraó, para a liberdade, para a terra prometida. A Páscoa cristã, Jesus passou da morte para a vida, das trevas, das sombras da morte, para a luz da ressurreição. Mas veja, a Páscoa tem que acontecer na tua vida também. Jesus não quer que a Páscoa seja, sabe, um evento dele, somente dele. A Páscoa tem que ser um acontecimento da sua vida. Jesus quer causar impacto na tua vida. Eu acredito nesse tipo de pregação. O Evangelho tem que causar impacto na vida das pessoas, senão se torna cultura religiosa. E eu quero dizer a você que Jesus quer te dar agora, neste momento, a tua Páscoa, porque talvez você esteja morto. Você veio aqui na missa, talvez as pessoas, inclusive da sua família, que convivem com você, nem notam, nem percebem que você está morto por dentro, que você está morta por dentro, gélido como um cadáver. Assim como Jesus foi morto por Anás e Caifás, por aqueles homens, a vida vai matando a gente também. E talvez foram matando você, foram destruindo você. Muitas pessoas apareceram na sua vida para destruir você. Rejeições, críticas, calúnias, difamações, ingratidões. E você foi morrendo, você foi morrendo. E você está aqui hoje, morto aí no seu coração, frio, abatido. Tu és um cadáver ambulante e frio. Mas nessa missa eu estou aqui profetizando que Jesus quer e Jesus pode dar Páscoa a você, vida a você. Você que está morto, Jesus agora está tocando em você. Jesus está curando o teu coração. Você que estava frio como um cadáver, você que estava morto afetivamente, Jesus neste momento te dá novamente vida. Você que está aqui, estava nas trevas, Jesus te dá agora a sua luz, a sua luz.
a sua luz. Fique então em pé comigo e vamos experimentar essa graça. Levante a sua mão direita, como fizeram os nossos padrinhos. Quando fomos batizados, os padrinhos levantaram as mãos. Repita comigo, feche os olhos. Este é um momento maravilhoso. Você nem esperava por isso, né? Você teve até o almoço de Páscoa. Você achou que ia vir aqui e tal, mais uma missa. Você nem esperava o que Deus ia fazer com você essa noite. E eu profetizo, Ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer algo tremendo agora neste momento. Se você abrir o seu coração e ter fé, se você descer do pedestal do seu orgulho, onde você se acha melhor do que os outros, mais inteligente do que os outros, mais capaz do que os outros, seja humilde, não seja prepotente, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao homem soberbo, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Então repita comigo, nesta noite de Páscoa, eu também quero, Senhor, fazer a minha passagem. Eu preciso de uma Páscoa. Eu preciso de ressurreição. Então, Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu peço perdão das minhas iniquidades, de todo o mal que já fiz. Eu me arrependo dos pecados. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Senhor. Por isso, eu renuncio ao meu antigo dono, ao meu antigo Senhor. Eu renuncio ao diabo, autor e princípio do pecado. Eu renuncio a esse anjo decaído, pervertido, pervertedor, soberbo. Eu renuncio a Satanás e confesso com meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e creio de todo o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e eu creio neste momento que pela fé sou salvo, pela graça de Deus. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu creio que neste momento os méritos da cruz, os méritos do Calvário, conquistados por Jesus, são derramados em minha alma. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu suficiente Salvador. E agora nós vamos cantar o resumo de tudo isso, o número 15.